Olá, primeiro ano, como estão todos? Espero que estejam bem. Hoje vamos começar um tema novo, não sei se vocês já viram, chamado inequação. A palavra inequação, esse in que está aqui na frente, esse prefixo, é de negação. Então, que não é equação. Porque a equação, esse equá que está aqui como igual. Uma coisa igual a outra, não? Por exemplo, se eu escrevo y igual a, já pegando o primeiro exemplo, 3x mais 12. Isso aqui é uma equação, certo? Uma inequação é quando o signo de igualdade é substituído por um signo de desigualdade. Que pode ser maior, menor, maior igual, menor igual. São esses quatro símbolos. Então, suponha como exemplo, como é que eu resolvo uma inequação? Ela nunca vai te dar um valor. Por exemplo, se eu resolvo essa expressão para y igual a zero, por exemplo, vai ter um único valor de x que satisfaz a equação. Agora, quando falamos de uma inequação, estamos falando o quê? De um conjunto de valores que satisfazem a equação. Por exemplo, eu pergunto nesse caso quais são os valores de x para que y seja maior que zero, por exemplo. Certo? Bom, o y é igual a 3x mais 12. Se põe o y maior que zero, vou fazer aqui de preto, o que vai acontecer? O 3x mais 12, que é o y, certo? É maior que zero. Então, quais são os valores de x que satisfazem essa desigualdade? Certo? Para resolver, é a mesma coisa que fazemos com igualdade, só que aqui tem sinal, que tem que tomar cuidado com ele, tá? Esse 12 eu vou passar para o outro lado da desigualdade, vai ficar menos 12. Passo 3 dividindo, certo? Então eu vou ter que x vai ser maior que menos 4. Ou seja, todos os valores de x maior que menos 4, o y vai ser positivo. Certo? Ou seja, maior que zero. Por exemplo, vou fazer um exemplo aqui. Suponha que x é maior que menos 4. Vou fazer aqui uma... Suponha que está o menos 4, certo? Todos os valores maiores que menos 4 seriam esses valores que estariam à direita do x. Seriam esses valores aqui. Certo? Então, todos esses valores de x satisfazem a equação. Por exemplo, suponha que eu pegue o valor, sei lá, menos 3. Certo? 3 vezes menos 3 dá menos 9. Menos 9 mais 12 dá 3. Certo? E 3 é maior que zero. O zero, legal. 3 vezes 0 dá 0. Então o y é igual a 12. 12 é maior que zero. E assim sucessivamente. Tá? Se eu fizesse um gráfico dessa equação, como é que ficaria? Seria aqui a reta passa no ponto 12, certo? E quando y é igual a 0, x é menos 4. Então a reta estaria aqui, certo? Então aqui está. Todos os valores em y que corresponde, ou melhor, todos os valores em x a maiores que menos 4 vão ser valores em y que são maiores do que zero. E todos os valores menores de x menores que menos 4 vão dar em valores de y que são menores do que zero. Certo? A resposta desse problema tem que ser dada de uma maneira de uma teoria de conjuntos, porque, como eu disse, não é uma única resposta, é um conjunto de valores que as inequações têm como solução. Então seria aqui x pertencente a R, tal que x maior que menos 4. Certo? Linguagem de conjuntos. Isso aqui também vimos em conjuntos, esse tipo de representação, certo? Vamos pegar outro exemplo. Suponha que y menos x mais 5, certo? Eu quero todos os valores de x tais que y menor que zero. Então o que a gente vai fazer? O y é menos x menos 5. Então vamos pôr aqui menos x mais 5, certo? Eu quero que o y, que é isso aqui, seja menor que zero. Então põe aqui menor que zero. Passo 5 para o outro lado, menos x menor que menos 5. Tenha cuidado aqui, ó. Eu vou multiplicar por menos 1 para eliminar esse sinal de menos.
Quando eu multiplico por menos 1, esse sinal aqui, essa desigualdade, ela inverte. Então, quando eu multiplicar por menos 1 vezes menos x vai dar x positivo. E essa desigualdade vai voltar-se para o outro lado. Porque eu multipliquei por menos 1. E menos 1 vezes 5 dá 5. Certo? Isso aqui equivaleria a dizer o seguinte. Se eu passo 5 para cá, menor que 0, passo x para lá. Ó, x maior que 5. Tá certo? Tem que tomar cuidado com essas desigualdades aqui. Tudo bem? Bom, então já está resolvido, né? Se eu pego aqui uma reta, tomo o valor 5, bolinha aberta, estão vendo a bola aberta? Porque não é menor ou igual, é menor. Então todos os valores de x maiores que 5, que seriam esses aqui, farão com que o y seja menor do que 0. Certo? Ou seja, todos esses valores aqui fazem com que o y seja menor do que 0. Vamos ver aqui o gráfico. Qual que seria o gráfico? Seria a reta corta no ponto 5, quando o y é 0, x é 5, certo? Então a reta está aqui, ó. Então se vê que todos os valores de y maiores do que 5 são valores negativos. E todos os valores de y menores que 5 são positivos. Se costuma dizer assim: negativo, positivo. Certo? Porque a reta está assim, ó. Ela é uma função decrescente. Então a resposta desse problema seria, deixa eu apagar um pouco aqui, todos os valores de x pertencentes aos números reais, tal que, cadê isso aqui? Sejam maiores do que 5. Certo? Essa é a resposta final desse problema de inequação. Insisto, as inequações não dão um único valor, sempre é um conjunto de valores. Por isso que se utiliza a linguagem de conjuntos para dar a solução. Vamos pegar outro exemplo. Posso pegar y 2x mais 6 e pergunto todos os valores de x tais que y, nesse caso vamos pôr menor ou igual. Vamos pôr um 2 aqui. Normalmente é 0, mas eu posso pôr um 2 aí também. Posso pôr qualquer valor aqui. Certo? Bom, nesse caso, vamos pegar o y, que é esse aqui. Menor ou igual a 2. Certo? Em vez de pôr o 0, eu coloquei o 2 aqui. E resolve. 2x menor ou igual a 2 menos 6. 2x menor ou igual a menos 4. X menor ou igual a menos 2. Então, todos os valores de x são pegar o menos 2. Vou fazer bolinha fechada, porque é menor ou igual. Está aqui o menos 2. Todos os valores de x menores ou iguais a menos 2, que seriam todos esses valores daqui, satisfazem essa condição. O y será menor que 2, certo? Se eu pego, por exemplo, o valor menos 3, 2 vezes menos 3 dá menos 6. Menos 6 mais 6 dá 0. E 0 é menor que 2. Entenderam o problema? Se eu fizer o gráfico, ficaria como? Ele passa no ponto 6, quando o y é igual a 0 menos 3, certo? Então a reta está aqui, ó. Deixa eu puxar o gráfico para cá, não? Que eu já fiquei meio apertado aqui. Aqui, ó. Assim. Esse é 6, esse é menos 3. Então se vê que pelo gráfico, todos os valores de y, nesse caso menores que menos 3, são negativos. Mas a pergunta é menor que 2, certo? Então o 2 está onde? O 2 está aqui, suponha, tá? Então todos os valores... perdão, menos 2 aqui. Então todos os valores de x menores que menos 2, o y é menor que 2. O 2 deve estar aqui. Deixa eu apagar isso aqui que não preciso. Então suponha, quando x é igual a menos 2, 2 vezes menos 2 dá menos 4 mais 6 dá 2. Certo? Quando x é menos 1, o y vai dar mais para cima do 2. E assim sucessivamente. Qual que seria a resposta final do problema? Seria todos os valores de x que pertencem aos números reais, tais que x menor ou igual a menos 2. Essa é a resposta.
certo? Outro exemplo. Suponha que eu tenha a seguinte equação: y igual 2x mais 7 maior que menos 1 mais 2, tá certo? Deixa eu apagar aqui. Vamos fazer a seguinte pergunta: quais são os valores de x que satisfazem essa desigualdade? Só resolver. Então como que fica? Passo 7 para lá, certo? 2x maior menos 1 mais 2 menos 7. Então 2x maior menos 8 mais 2 menos 6. X maior que menos 3. Então, os valores de x que satisfazem essa desigualdade são todos os valores de x que pertencem aos números reais, tais que x sejam maiores que menos 3. Suponho, por exemplo, vamos fazer isso aqui. Ó, 2x mais 7 teria que ser maior que 1, certo? Maior que menos 3, certo? Então, vamos pegar o x igual a menos 2. 2 vezes menos 2 dá menos 4. Menos 4 mais 3, mais 7 dá igual a 3, certo? 3 maior que 1. Isso quer dizer a inequação. Deixa eu ver. Bom, não é difícil, certo? Tem que tomar cuidado com a desigualdade só. Deixa eu pegar outro exemplo. Nem vou parar o vídeo. Vou pegar uma inequação de segundo grau para ver como que funciona. Suponha que eu tenha a seguinte expressão: y igual a x ao quadrado menos 8x mais 7. Eu quero todos os valores de x, tais que y seja maior ou igual a zero, tá certo? Primeira coisa que a gente vai fazer com a equação de segundo grau é encontrar as raízes, ou seja, é uma parábola aqui, certo? Vamos encontrar os pontos em que a parábola corta o eixo dos x. Então vamos fazer igualar o fazer y igual a zero, para encontrar o que chama também das raízes, os zeros da função, certo? Delta dá 64 menos 28. Isso aqui é um 36, certo? Então x vai ser 8 mais ou menos 6 sobre 2. Isso dá um 7 ou vai dar 1, certo? Então significa dizer que essa parábola, vejam, o valor de A é positivo, então a parábola tem uma concavidade para cima e ela corta o eixo do x no ponto 1 e 7. Então vejam que entre 1 e 7 a parábola está embaixo, está debaixo do eixo do x. Quando eu faço essa reta aqui, isso aqui é o eixo do x, certo? O eixo do y estaria por aqui, não? Você vê que todos os valores de y entre 1 e 7 são negativos. E todos os valores de y acima de 7 é positivo e abaixo de 1 também é positivo. Então, quais são os valores de x tais que y seja maior ou igual a zero? Seriam todos os pontos que estariam abaixo do 1 ou acima do 7. Seria essa região. Então, como é que eu escrevo a resposta? Seriam todos os valores de x que pertencem aos números reais, tais que x menor que 1 ou x maior que 7. Agora preste atenção aqui. É menor ou igual, certo? Então aqui eu vou pôr menor ou igual a 1, maior ou igual a 7. Porque o número 1 e 7 se incluem nessa desigualdade. É claro, quando x é igual a 1, y é igual a 0, né? Então aceita também o valor 0. Está dentro do intervalo. Por isso que eu fiz bolinha fechada aqui. Quer dizer, é só ajustar o que nós já sabemos fazer. E calcular a raiz de uma equação de segundo grau, vocês já são expertos, certo? Vou pegar um último exemplo. Já acabou com esses exemplos. Vocês já podem fazer a atividade dessa semana. Vamos fazer direto. Suponha que eu tenha essa situação. 3x menos 10 menor que 20 menos 3x. Quais são os valores de x que satisfazem essa desigualdade? De novo, a mesma coisa. Passo 3x para cá. Menor aqui. Passo 10 para lá. Certo? 6x menor que 30. X menor que 5. Que difícil, não? Então, x que pertence aos números reais, tais que sejam menores do que 5.
Todos os valores de x menor que 5 vai satisfazer essa desigualdade. Vou pegar um exemplo. Vou pegar o valor 2. 3 vezes 2 menos 10 tem que ser menor que 20 menos 3 vezes 2. Isso aqui dá um 6. Aqui dá um 20. Isso aqui vai dar um menos 4. Menor que 14. Verdade. Isso é verdadeiro. Essa é a ideia, tá? Beleza, gente? Eu acho que com isso vocês já podem fazer a atividade. A atividade, podem pegar a apostila. Cadê? Cadê? Tá aqui. Aqui, ó. Façam esse primeiro exercício aqui, ó. São esses itens aqui. Daqui pra cá. Tá? Resolva cada uma das inequações. E por resolver uma inequação, significa chegar a essa resposta aqui, ó. Tá? Dessa forma. Tudo bem? Os exemplos que eu dei já resolvem todos os casos que estão aqui indicados. E é isso, gente. Beleza? Espero que tenham todos uma boa semana. Se tiverem alguma dificuldade, vocês não têm me buscado. Eu então suponho que vocês estão indo bem. Dar aula à distância é meio que um voo às cegas. Preciso que vocês deem sinal de vida para que eu possa saber se está havendo ou não alguma dificuldade. Eu estou lendo as atividades de vocês com atenção. Se eu detecto algum erro, eu sempre faço algum comentário. Não tenho detectado erros de estrutura. São erros mais simples de falta de atenção. Coisas que acontecem e tá tudo bem. Beleza, gente? É isso. Então até a próxima, então. Tchau.